Bem-vindos, bem-vindas a essa classe de hoje. E essa classe de hoje de relacionamentos conscientes. é, Relacionamentos conscientes, um tema que mexe com todo mundo, né? Relacionamentos que as pessoas ficam, eu tô tudo bem de relacionamento, não, vou lá ouvir coisas de relacionamento falar, eu não me importo com isso. Mas tem muito mais a ver conosco do que a gente imagina. Então, se tu estás aqui, tanto presencial quanto online, esse curso de hoje é para ti, porque relacionamento é algo que tem a ver com todos nós. Nós vamos descobrir coisas incríveis a respeito de relacionamentos hoje, que sequer passou na cabeça de vocês. Então, a gente vai trazer aqui e vocês vão dizer: é isso, é isso, é isso. Estamos num encontro de autoconhecimento, né, de mudança da mente subconsciente. Podem fazer perguntas. A gente está aberto para dar start, play nisso aqui, para criar relacionamentos fenomenais. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, online, e apresentando um pouco esse projeto. São projetos de aulas mensais abertas à comunidade. E o tema desse mês de março é relacionamentos conscientes, e esses temas eles sempre vêm de acordo com as nossas sessões, de acordo com os temas que a gente estuda ao longo do mês. Vontade. E esse tema de relacionamentos foi um tema que apareceu para a gente bem forte, né? Quem ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez, eu sou Fabiana. Eduardo. Nós somos criadores da Escola do Ser, que é uma escola de autoconhecimento. Nós somos pesquisadores da consciência, de uma vida mais leve, mais feliz. Estamos sempre em busca de mais ferramentas, sempre em busca de mais conhecimento, para ajudar primeiro a nós mesmos e também as pessoas que chegam até as nossas vidas, para as sessões individuais, para os cursos, para lidar de uma forma mais leve com os seus desafios, com as suas questões. Boa noite. Então, Boa bem, noite. tem gente chegando aqui ainda no presencial, né? Tem gente saindo online, então bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, boa noite. Fiquem à vontade. Boa noite. Então, relacionamentos é o tema de hoje. E eu tenho certeza que muitas coisas legais vão rolar por aqui, tá? Gente, relacionamento. A gente faz uma retrospectiva na tua vida, assim. Os relacionamentos na infância, na adolescência, na sala de aula, né? Como é que era no colégio os relacionamentos? Tinha o grupinho dos mais legais, tinha o grupinho dos nerds. Com quem tu andava? Como é que eram os teus relacionamentos? E hoje a gente vai explorar isso, porque tem muita gente que chega até nós e fala: Fabiana, me faz arranjar um homem legal. Já não é por aí que a gente manda hoje. Já vou dizer para vocês. Me consegue um homem, eu quero atrair um homem. As pessoas vêm para nós assim, um homem legal, ou uma mulher, eu quero atrair alguma coisa assim. Legal, pode ser que sim, mas a gente vai explorar um espaço diferente um pouco hoje, que é relacionamentos conscientes. O primeiro relacionamento importante é o conosco mesmo. Porque se a gente se relaciona bem conosco mesmo, é muito fácil se relacionar com os outros. Mas a gente não é ensinado isso. A gente não. Conosco, com a gente mesmo, a gente não sabe lidar, não sabe o que fazer. Mas então hoje a gente vai aprender e, na verdade, vai explorar. Como a Fabiana falou, nós somos exploradores da consciência. Então, a gente vai explorar relacionamentos com os outros, é uma parte. Relacionamento conosco mesmo, a grande parte. Relacionamento com o trabalho, tu tem relacionamento com o teu marido, tua esposa, tu tem relacionamento com os teus filhos, tu tem relacionamento com os teus pais, tu tem relacionamento com os teus amigos, tu tem relacionamento com as pessoas do teu prédio. Então, relacionamento é um tema muito interessante. Quanto mais ferramentas e mais perceptivo a esses elementos, né, de relacionamento a gente está, melhor se tornam. E quem não quer aqui hoje, gente? Tem relacionamentos legais, nutritivos e fenomenais. Quem não quer relacionamentos uais, aquela pessoa que tu encontra e te coloca pra cima e uau, a vida vale a pena. Ou tu te acorda, cara, eu sou legal. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou massa. Mas o meu colega de trabalho disse que eu não sou legal, que eu sou metido, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu tenho uma irmã que me acha que fica achando que eu não sou legal. Azeite.
como diz aqui na gíria. Essa gíria é antiga, né? Azeite. Quando a gente se relaciona conosco, gosta da gente, a gente não fica tão preocupado se estão ou não estão lá, né? Exatamente. Então, o que que são relacionamentos conscientes? A gente vai começar falando o que que é um relacionamento inconsciente. Yes. Consciência inclui tudo e nada julga. Então, a consciência é quando a gente está se relacionando a partir de um espaço de questionamento, de presença, né? Agora, o que que é um relacionamento inconsciente? É quando a gente se conecta e cria conexões com as pessoas a partir do piloto automático. E nesse piloto automático, muitas vezes a gente repete modelos, né, da nossa mãe, a gente repete o modelo do pai, a gente repete o modelo social. Então, o que que a gente quer com esse tema de relacionamentos conscientes hoje? Colocar mais consciência na forma como a gente se relaciona. E como o Eduardo falou, o primeiro e maior relacionamento que a gente tem na vida é com nós mesmos. Então, é isso que a gente vai trabalhar bastante hoje. Algo muito comum que vem da família, a Fabiana falando agora da minha família, do meu avô, do meu pai, eu vi que cortavam, tipo, as mulheres. A mulher falava, pum, corta. E eu um dia me vi muito cortando as mulheres. Olha que loucura, gente. A pessoa está falando e corta a pessoa. Corta a pessoa. Então, às vezes, a gente carrega padrões, como a Fabiana falou, que vem vindo, vem ensinado. Tipo, por que que eu corto? Não quero cortar ninguém. Deixa a pessoa falar, depois eu falo. Mas eu tinha um padrão inconsciente de cortar as pessoas, até eu perceber. Então, quanta coisa a gente carrega, né? E aí a Fabiana está falando da parte inconsciente. O que que é um relacionamento inconsciente? Sabe aquele relacionamento, por exemplo, mega ciumento? Aquela coisa, o ciúme, tu não pode dar pro lado. Tu não pode andar na rua sozinho. Sabe? Tem pessoas possessivas, né? Tem relacionamentos controladores. Tipo, tu não pode nada. Tipo, calma aí, cara. Relacionamento, ok, te relaciona com a pessoa, mas o controle excessivo não é algo legal. A gente percebe. Então tem partes. E por que que a gente se controla tanto no relacionamento? Por que que a gente faz essas coisas? Né? Vamos levantar perguntas. Hoje a gente quer trazer bastante perguntas, gente. Porque a pergunta, ela expande a nossa consciência. A resposta é a definição, a gente pode ler aqui uma definiçãozinha de isso, aquilo, cheio de respostas. Não adianta nada para a nossa mudança. A gente tem que se perguntar, dentro da gente, como é que isso funciona para mim? Eu sou controlador? Aí a Eu estou gente, sendo controlado? e aí O que que isso faz sentido para mim? a gente colocou lá no grupo sinais de relacionamentos inconscientes. Não sei se vocês viram antes de vir para cá, tá? Mas olha só, eu vou ler aqui só para a gente começar a levantar a energia e começar a trabalhar essas coisas, né? Julgamentos constantes, vou ler os três primeiros. Sim. Excesso de criticismo, controle do outro. Gente, quando a gente começa a se relacionar com pessoas que têm muito julgamento, muito criticismo e muito controle, né, tentando te controlar o tempo inteiro, tu começa a se sentir meio aprisionado e meio estranho. E às vezes até meio depressivo e não sabe por quê, né? Então, quando a gente fala, e por que as pessoas criticam? E por que as pessoas julgam? E por que as pessoas controlam? É uma pergunta, né, que o Eduardo já levantou. Por que a gente controla às vezes? Por que a gente critica às vezes? Por que às vezes nosso parceiro, o parceiro eu digo, quando a gente tem um parceiro, é muito interessante a gente se perceber. E o parceiro sempre vira o alvo direto do julgamento. Né? A gente está frustrado, eu julgo meu E parceiro. tá errada, eu Eu tô certo. culpo o fulano, eu culpo o Aí ciclano. daqui a pouco ela tá certa, eu tô errado. E Essa daqui é a a luta pouco, do casal. e daqui a pouco, se a gente coloca consciência nesses padrões, a gente está destruindo e criando um relacionamento de separação em vez de criacionamento, que é o que a gente quer criar aqui hoje. A palavra relacionamento, gente, quer dizer separação entre duas pessoas. Olha só, é isso, né? Então, a palavra relacionamento já é, eu para me relacionar com outra pessoa, eu preciso me separar de mim mesmo. E o que que a gente quer começar a usar nessa noite hoje é a palavra criacionamento. Às vezes a gente acha assim, entrei no relacionamento, deu.
acabou minha vida, agora eu vou ficar lá o resto da vida, e eu tô bem, tô seguro, e a minha vida tá resolvida. Mas, na verdade, quando a gente entra no relacionamento, que começa o processo Criação de contínua. amadurecimento e crescimento. De crescer. Se um relacionamento, seja de amizade, seja afetivo, seja de trabalho, estaciona, ele começa a se autodestruir. Agora, quando ele está em constante criação, a gente pega o bonde, né? E pega o foguete para cima, né? Senão, e a gente expande. Agora, quando a gente começa nesse lugar de inconsciência, a gente começa a destruir os nossos relacionamentos. Então, tem muitas coisas na nossa vida que são contrativas, contraem, e outras são expansivas. Então, a Fabiana falou alguns elementos ali. As pessoas se julgam muito. Quer falar? Pode falar. Não, só quando Ah, tá. Tá bom. Pode perguntar, gente, a hora que quiser, tá? A gente está aqui para criar possibilidades, a gente ir além dos nossos relacionamentos. É uma coisa muito viva. E como a gente fala de julgamento, gente, o julgamento a gente é ensinado. Quanto mais a gente julga, mais a gente sabe. E a gente vira julgadores ferozes uns dos outros. Por exemplo, quer que um membro da nossa família seja perfeito. Fulano pensa assim, eu não gosto dele porque ele faz isso. Sabe aquelas coisas de família? Eu mudei muito a minha questão com família, com pessoas próximas. Eu tenho um lema. Eu sou grato às pessoas. Ah, eu tenho. O meu irmão é meio chatão, às vezes a gente tem uns pega para capar, sabe? Às vezes tem umas divergências de pensamento. Tudo bem, todos nós podemos ter qualquer pessoa familiar. Mas eu sou grato. E isso muda tudo. Quando a gente é grato às pessoas. Então, todas as pessoas que tu te incomoda, tu te irrita, que tu te sente frustrado no teu dia a dia e tu não consegue sentir a gratidão para delas. Vamos atualizar isso e permitir que a gratidão venha até para as pessoas difíceis? Sim? Porque, gente, tem pessoas que são a coisa mais querida. A Inês fala bastante essa gíria. Eu também gosto de falar. Tem pessoas, hoje, eu fui mesmo tomar um açaí mais cedo num lugar aqui no centro, na feira, um rapaz que trabalha ali na coisa, ele é a coisa mais querida, eu conversei com ele, absoluto. Depois encontrei um vizinho, ontem de noite também, que eu fui no bar ali perto de casa, assim, encontrei um cara e conversamos, ele é a coisa mais querida, uma pessoa fácil de se relacionar. Tem gente que é a coisa mais querida. Percebe na tua vida quem é as pessoas que é a coisa mais querida. Sabe aquela pessoa coisa querida? Coisa querida. A pessoa que ai, conversa com ela é legal, mas tem gente que é mais difícil. Tem gente que é mais pesada, que vai te desafiar e vai mexer contigo. Nós vamos conviver com todas elas. Não dá para escapar. Você vai conviver com as mais fáceis e as mais difíceis. E hoje a gente quer explorar isso um pouco também para trazer facilidade, leveza, né? Para o relacionamento não ser um problema. Porque o relacionamento pode liquidar, se é um relacionamento ruim, com a vida de uma pessoa. A pessoa pode ficar deprimida, triste, mal, e se é um bom relacionamento, ela pode ficar feliz, grata, leve. Tá fazendo sentido isso aí? aqui. Eu falo assim, por isso que eu faço terapia, quando eu debate essas pessoas assim, para não ficar igual. Para não ficar? Igual. Então a Sandra falou que faz terapia para não ficar igual às pessoas difíceis. Mas se eu dissesse assim, tem pessoas que é fácil de conviver, e eu penso assim, que com todas a gente aprende. Não faz igual, E por que tem pessoas que são fáceis? Vocês perguntaram? Por que são pessoas que é muito fácil? Senta aí, toma Porque uma... estão em equilíbrio, eu acho. Mas e as difíceis, elas, quando permitir ruim, aí eu falo isso, né, tem que saber dar, eu falo, faço tal coisa, faço isso, para não ficar igual. Mas por que me normal? Pergunta isso. Está tão bem, não abre mão. Então, aconteceu um caso aqui uma vez na Fabiana. Quer contar o caso? Não sei qual. Que a pessoa disse que estava tóxico aquele caso. Pode falar. Pode falar. A gente até colocou no livro o caso. Uma vez nós estávamos dando uma aula, uma pessoa disse assim: pô, estou me trabalhando autoconhecimento, estou perdoando, estou me melhorando como ser humano. E eu vejo que eu estou ficando tóxica para algumas pessoas.
Eu estou ficando a pessoa que quer viver leve. E tem pessoas que estão se incomodando comigo. E eu parei tudo. Eu digo, para aí. Desde quando tu te trabalhar autoconhecimento, tu te melhorar, tu vai ficar tóxico com as pessoas? Que mentira é essa que tu está contando para ti mesmo? Só tá Então, repetindo. todas as mentiras que nós contamos, que nós estamos melhorando, buscando, evoluir, autoconhecimento, ascensionar, e nós somos as pessoas más. Vamos soltar todo mundo isso agora, sim? Sim. Pode fazer assim aí. Porque isso pode acontecer. Grande parte dos relacionamentos que a gente cria são ainda baseados na carência, na falta, né? E é muito real. Hoje eu estava trabalhando com uma cliente de tarde e a gente chegou numa crença que, né, que ela se tornou mãe recentemente. E ela disse: eu estou repetindo algumas coisas da minha mãe. E eu tô vendo que eu tô repetindo algumas coisas da minha mãe. E eu não tô conseguindo sair disso. E ela veio para uma sessão para trabalhar essas questões. E aí a gente chegou num lugar que às vezes a gente faz as coisas para os outros, porque no fundo, a gente quer ser amado, quer ser visto, quer ser querido, né? E tá tudo bem, né? Só que tem uma limiar que às vezes a gente entra em relacionamentos às vezes abusivos por conta disso. Tem uma limiar que às vezes a gente permite que as pessoas façam o que quiserem com a gente, não consegue dizer não, não consegue colocar limites, né? Porque acha que isso vai magoar o outro. Um dia eu estava conversando com a minha mãe, tá muito engraçado a Inês com a mão levantada. Mas um dia eu estava conversando com a minha mãe e era aniversário de uma pessoa e aí tinha algumas pessoas na casa, assim, e tal. Eu disse, não sei o que, vamos cantar parabéns, que eu tô indo embora, não sei o que, e tal, tal, tal. E ela disse assim, não, imagina! Aí a pessoa lá que tá lá na rua vai achar que a gente tá fazendo não sei o quê. Eu disse, eu não sou responsável pela imaginação da pessoa que tá na rua, ali esperando o negócio. Mas o que que a gente faz? Às vezes a gente mata as nossas próprias necessidades por medo de desagradar ou por medo do que as outras pessoas vão pensar. E aos poucos, quando a gente entra nisso, a gente vai cometendo pequenos autoabusos. A gente vai se excluindo dos nossos relacionamentos. E vai dando sempre a voz para o outro. Em vez de, né, dar a voz, né, fazer perguntas para a gente, se perguntar o que é leve para mim, o que é pesado para mim, isso vai ser gentil comigo, isso não vai ser. A gente coloca muitas vezes a necessidade do outro na frente das nossas. E aí a gente começa, para se relacionar com o outro, a gente começa a excluir a pessoa mais importante do relacionamento, que somos nós mesmos. E quando a gente sai, será que a gente está se relacionando por amor, por gratidão, por honra, por vulnerabilidade, por respeito? Ou será que a gente está se relacionando por falta ou carência? E como é que será que é um relacionamento quando a gente se relaciona com essa base, né? Será que ele vai criar mais para a nossa vida? Será que ele vai ser um relacionamento que vai expandir a nossa vida? Ou ele vai reprimir? Em todos os lugares que a gente entrou no relacionamento e se separou de nós mesmos, da nossa essência, de quem a gente é, da pessoa viva e cheia de alegria. Vamos soltar do nosso corpo? Sim. Sim! Isso é engraçado, gente, porque eu, olho na minha vida, eu já entrei em relacionamentos que eu me separei de mim mesmo. Isso acontece. E aí, depois, na terapia, as pessoas vêm aqui, se separam, depois de 10 anos. Eu gostava de jogar vôlei. Eu gostava de nadar. Eu gostava de escutar tal música. Eu gostava de dançar. Por que tu nunca mais fez? Não, porque minha companheira não gostava. Mas a pessoa não te conheceu, não gostava de quem tu era? Sim. E por que tu deixou de ser quem tu fazer as coisas que tu gostava? Porque a gente foi se acompanhando. Mas que raiva que eu tô dele hoje. Hoje eu vou curtir todas as festas, fazer tudo que eu quero, vou viajar pelo mundo de mochila. Talvez se tu tivesse viajado pelo mundo de mochila dentro do relacionamento, sem brigar, tu poderia estar com a pessoa ainda. Porque quando tu começa a te separar de ti, para estar junto com o outro, tu vai esquecendo de ti, gente, isso dá uma meleca braba, tu começa a lembrar, quem eu era antes. Isso acontece com todos nós em algum nível. Então, por isso que é importante a gente estar sempre conosco. A pessoa mais importante de se relacionar somos nós. Então, eu me acordo, eu agradeço a minha vida, o meu corpo,
Eu acredito hoje que eu sou uma pessoa fácil de me relacionar, eu sou agradável de me relacionar. Eu estou bem comigo mesmo. Eu sei que tem pessoas que eu desafio. Tem pessoas que não querem mudar, que chegam perto de mim e são desafiadas. Elas ficam assim, como assim, gente? Porque eu não paro. Eu estou sempre mudando. E eu vou até o infinito, mudando. Então, quem chega perto de mim vê que esse cara está em constante mudança. E percebe isso. Quem gosta disso se inspira. Uhul! Né? Se tinha uma cliente que disse, ah, Eduardo, não sei o que, só de visualização contigo, eu vejo possibilidades, não sei o que. Eu digo, claro, porque antes de te ajudar, como cliente, como alguma coisa, eu ajudo a mim. E eu escolho me melhorar. Então, eu estou aqui para contribuir contigo. E aí, quando eu disse isso para ela, eu comecei a me dar conta que ela estava gostando de fazer sessão comigo, porque eu também estou sempre me mudando. E ela viu isso em mim e é possível. Então, todos os lugares que a gente vive um relacionamento, parou lá com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 7 anos, e definiu que a gente já sabia se relacionar, e não atualizou o nosso relacionamento. Vamos atualizar, dar um F5 em todos eles agora, sim? Sim. E ter grato, gente. Ser grato pelas pessoas para curar a irritação. Senão a gente vai se ressentir, vai se ter rancor, vai ter mágoa, vai ter vingança, vai ter ressentimento, rejeição. A gente, ao longo da vida, se decepciona com as pessoas e se frustra. Uma prática que eu estava assim, existência, essa não é gratidão que você fala, mas junto quando eu percebo que alguém, por exemplo, me incomoda, eu acho que estou me irritando, isso ou aquilo, eu olho para aquela pessoa assim, mentalmente, e agradeço por estar despertando em mim algo que estava escondido, e que se despertou em mim, seja qual for o sentimento, Sim. porque tem algo a ser trabalhado, né? Então, antes eu reagia, ou mentalmente eu reagia, de repente, hoje eu faço o contrário, eu agradeço por ter despertado algo que eu possa trabalhar e mudar. Uhum. E isso que o Evadson traz, né, que às vezes as pessoas que, eu vou traduzir para quem está no online, que talvez não tenha ouvido, o Evadson está trazendo aqui no presencial, que às vezes algumas pessoas que a gente se irrita despertam coisas para a gente trabalhar em nós mesmos. Sim, isso é muito verdade, né? Só que às vezes a gente precisa entender, por exemplo, às vezes eu estou irritada com uma pessoa porque eu estou me sentindo invadida, ela está invadindo o meu espaço, né? Eu conversava com uma cliente hoje de manhã, disse que tinha uma pessoa da família que chegava na casa dela, não tinha hora, fazia o que queria, e aquilo estava meio que incomodando ela num primeiro momento. E o que ela estava aprendendo com essa pessoa? A se comunicar. Ela estava aprendendo a dizer: olha, isso não é leve para mim. E a partir do momento que ela fala, ó, não é leve para mim esse tipo de comportamento, pode ter funcionado uma época, eu era adolescente, mas hoje eu tenho a minha filha, eu tenho a minha família. Hoje esse tipo de comportamento não dá mais. A partir do momento que ela faz isso, ela para de se irritar com a pessoa, porque ela está tomando uma ação, porque ela está colocando um novo limite, naquele relacionamento. Então, por que que às vezes os relacionamentos se tornam tóxicos? E aí a gente vai trazer bastante essa conversa também para essa questão da autorresponsabilidade. Porque às vezes, por exemplo, irmãos. Irmãos é um exemplo bem claro disso, tá? Por isso que eu vou trazer essa questão com irmãos. Mas lá na infância, né? A Emily está aqui. Vou fazer de conta que lá na infância, quando ela tinha 6 anos de idade, ela se relacionava de uma forma com os irmãos dela. Só que ela cresceu. Ela mudou. Os irmãos mudaram. E aí pode ser que tenha um irmão da Emily, hoje, tu tem 18, né? Hoje a Emily está com 18 anos. Que pode tentar, é uma suposição, tá? Mas é um exemplo que eu quero trazer, que pode estar tentando tratar ela da forma como eles tinham 6 anos, da mesma forma de quando eles tinham 6 anos. E simplesmente isso vai incomodar ele porque não funciona mais e não cabe mais aquele acordo de relacionamento no aqui e no agora, né? Por isso que uma coisa que é importante dentro dos relacionamentos é a gente estar sempre revendo os acordos. Relacionamento de familiares, isso é muito importante.
afetivo de casal, isso é muito importante, né? Por exemplo, pode ser que no início de um casamento, de um relacionamento, sei lá, a pessoa estava de boa, era leve, né? E fazia determinadas coisas, e aquilo, e o estilo de vida da pessoa não incomodava o outro, né? Mas pode ser que algo mudou, que algo ficou pesado. E se a gente não comunica, a gente está destruindo o relacionamento em vez de fazer ele crescer, né? Então é importante também, quando a gente está no relacionamento com uma pessoa que a gente ama, a gente ter, depois a gente vai falar dos 5 elementos da intimidade, que é vulnerabilidade. E a vulnerabilidade às vezes é dizer, eu não gostei. Não que a pessoa tenha que atender às suas expectativas, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, porque a pessoa tem escolha e livre-arbítrio de escolher com base naquilo que é leve para ela também. Mas quando a gente não fala, a gente também se fecha e a gente também se coloca muitas vezes num casulo e se fecha até para um relacionamento nutritivo. E às vezes tem assim, quando tu conhece uma pessoa, tem um encantamento, te encanta. E aí tu mostra só o teu lado encantador. Isso te fascina. E aí tem um elemento perfeito que a Inês trouxe, um elemento importante no relacionamento, gente. É a vulnerabilidade. É muito bom tu contar teus lados não perfeitos para a pessoa, que isso forma vínculos. Porque tu chega para a pessoa e tu quer mostrar o teu lado. Eu sou perfeito. Não tem problema nenhum. Tu está te apaixonado lá. É bom tu contar. Olha, eu tenho um problema. Olha, eu tenho isso. Olha, eu tenho alguma coisa. Porque isso, gente, essa vulnerabilidade, a gente se mostra, olha, eu tenho uma questão. Isso aprofunda. A gente gosta de verdade e de vulnerabilidade. E aí, o Evandro trouxe uma coisa muito interessante. Vulnerabilidade não é ser um capacho. É tu te posicionar, mas é ser vulnerável. Tem coisas que eu contei para a Fabiana, né, que demorei às vezes para contar, que não queria contar. A gente não quer contar uma coisa íntima às vezes. Tem uma pessoa que está do nosso lado, dá uma coisa, tenho vergonha, tenho isso, tenho aquilo. A gente tem isso. Quando chega no íntimo. O Evandro falou uma coisa muito legal. Também da reação. Quanta reatividade a gente tem. A gente reage às pessoas, fica reativo, fica brigão. Mas a gente tem que parar de dar poder a muitas pessoas. E parar de usar sentimentos para brigar. Então, todos os sentimentos que a gente está usando contra nós mesmos, para nos ferir emocionalmente, por causa da nossa família, das pessoas que deu o problema. Todo sentimento ruim que a gente está usando contra nós. Vamos parar de fazer isso, por gentileza? Sim? Sim. Então, sentimentos. Gente, tem coisa que desperta mais sentimentos do que relacionamentos? Me magoei, me ressenti, fui rejeitado, me senti ofendido, né? E os sentimentos, é muito importante que quando a gente acessa algum sentimento, é muito importante que a gente observe e não torne ele a coisa mais real do mundo. Porque as emoções, elas vão e vêm. Sim? Sim. Nenhuma emoção é eterna. Por isso que Então, cuidado. às vezes, a gente pode estar ansioso, Se tu tá mas depressivo. tu não é uma pessoa ansiosa. Isso. Eu digo, se tu tá depressivo de manhã, tu tá com um sentimento na bad. Vai no psiquiatra. Tá 10 da manhã, você tá na bad. O psiquiatra vai te olhar. Ah, então tá. Agora, quando vê um dia passou. Tu encontrou um gatinho à tarde. Já rolou um crime. É 4 horas da tarde. E rolou aquele crime. E tu já tá mais enfeitado, tá mais já se amando. A energia tá boa, já tá vendo só os passarinhos. E aí tu chega no psiquiatra. Como é que tu tá? Sorrisinho, assim. Ele vai te prescrever outra coisa. Por quê? Porque a gente muda, gente. Ao longo do dia a gente tem várias emoções. Cadeirão. Não existe uma emoção que fique fixa. Eu sou triste para sempre. Nenhuma emoção fica grudada em ti. Tu vai ter várias, pode ser que algumas estejam mais altas, mais constantes em ti. Mas não dá para a gente se definir por um momento. Nós somos multifacetados. Então, é importante que a gente observe e aprenda a observar como que a gente se sente dentro dos nossos relacionamentos. Que relacionamentos despertam emoções. Ah,
me senti rejeitado. Esses dias aconteceu um negócio, assim, eu sei que foi totalmente inconsciente do Eduardo, assim, não foi de propósito, mas me despertou um sentimento ruim, né? E eu entrei, o que que a gente precisa fazer? Entrar em permissão. Ok, senti isso, ok. Senti, observei, solto. Eu sei que não foi intenção da pessoa, né? Posso conversar com ela e dizer, olha, aconteceu isso, não achei legal. E depois a gente solta a emoção. O que que a gente faz com os nossos sentimentos e as nossas emoções? Pega, bota numa caixinha e engaveta no coraçãozinho. Esconde lá no fundo ainda. Esconde aqui, e daqui a pouco o que que acontece no nosso chakra cardíaco? Muro. Um muro que ninguém chega. Nada nem ninguém consegue penetrar. Né? E isso acontece muito por conta da supressão e porque quando a gente não identifica as nossas emoções. Né? E aí, e é muito simples esse processo de identificar. E quando a gente identifica, a gente está evitando que aquela emoção entre no nosso sistema e cria um conflito futuro. Quando a gente identifica a tristeza, a mágoa, a rejeição e observa, a gente também está ajudando ela a ser transformada, ela não somatizar o nosso corpo. E aí a gente entra numa outra questão. Só que a gente já tem várias emoções que estão somatizadas. De relações passadas, principalmente da nossa infância, né? Pai, mãe. Por quê? A gente guarda tantas emoções relacionadas a nossos pais, principalmente, aos irmãos, família, porque eles são a nossa primeira referência. E muitos dos nossos relacionamentos na vida adulta refletem o relacionamento que a gente teve com o nosso pai e com a nossa mãe. Olha aqui. Tanto as coisas que foram conscientes, quanto as coisas que a gente inconscientizou e que nem tem consciência, nem sabe acontecer. Essa semana veio uma moça aqui e me disse assim: ah, porque toda terapia que eu faço, eu volto na época que meus pais se separaram. Mas, sinceramente, ela me disse: eu não sofri com a separação dos meus pais. Eu não senti nada com a separação dos meus pais. E aí, o que que a gente faz? Então, é outra coisa. Ah, mas eu senti que meu pai se afastou de mim e eu senti a ausência dele depois dessa separação. Ok, então é esse o impacto. Não é a separação em si, e sim as consequências que aquilo trouxe na vida da pessoa. As emoções, as coisas que ela não processou do depois, e não do fato em si. Né? A gente já falou de gratidão, vulnerabilidade. Eu me lembro muito que teve uma escola para mim muito grande, um clube da cidade que eu frequentava. Eu era adolescente, gente, um adolescente no clube, assim. Eu me lembro, assim, da escola pública, e todo mundo não era do clube. Eu convivia com várias pessoas, tinha muitos amigos, eu fiz. Mas aquele clube foi uma escola, gente, porque eu fui julgado naquele clube. E, e muitas coisas eu me lembro que tinha muitas pessoas que diziam que eu era errado, tentavam, assim, me abafar, diminuir, que eu era errado, que eu era aquilo, que eu era aquilo, que eu era isso. E aí, claro que na terapia eu comecei a ressignificar aquilo, né? Porque as pessoas às vezes dizem que nós somos errados e elas estão certas. E tem muito a questão das pessoas superiores e inferiores. Existem pessoas, três tipos de pessoas eu digo que tem. Existem pessoas vencedoras. Vou até fazer a pose, tá, gente? Eu estou mimetizando o que foi numa cena. As vencedoras, existem as pessoas perdedoras, existem as pessoas não contam. Eu gosto das pessoas não contam. Porque a relação é tete a tete, ela é real. Porque quando começa vários tipos de relação, de coisa com pessoas vencedoras, ela vai estar sempre por cima, tu vai ser sempre inferior. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é linda. Quem é tu? Tu é um mero mortal. Entendeu? A pessoa superior vencedora é assim, ela vai trabalhar contigo assim. Tu vai ser sempre inferior a ela. A pessoa perdedora, tu vai ser tudo. Tu vai ser a âncora dela, tu me salva, tu me ajuda. A pessoa não conta, ela é boa de se relacionar. Ela fica, os dois não contam, ela não está nesse lugar nem outro. Ela é verdadeira, ela é agradável. E isso é bem legal, gente. Eu olhando para trás na minha vida, eu vejo muito essa questão de
de relacionamentos de pessoas que tentaram assim muito me abafar, diminuir. Para, por favor, não seja tu, não seja tu, não seja tu, não seja tu. Encaixar. Todas as pessoas na nossa vida que vieram, não seja tu, não seja tu, trabalharam para a gente não ser a gente. Vamos soltar elas para o infinito do universo? Sim, todo o poder que a gente deu para elas, em qualquer tempo, dimensão e realidade. Vamos destruir, descriar, soltar e mandar para a luz tudo isso. E vamos reivindicar todo o nosso poder pessoal de novo. Sim. Uma vez eu ouvi uma coisa do Dan Heer, do Dr. Dan Heer, que é um dos criadores do Access, que ele disse assim, ele sofreu muito bullying quando era jovem, muito bullying, né? Ele disse que ele era uma criança branca na periferia. E, e ele disse que ele sofreu muito bullying, que ele era diferente dentro daquele espaço. E ele disse que um dia ele percebeu que as pessoas que sofrem bullying são as pessoas que são mais potentes, que as pessoas que praticam bullying identificam essa potência e tentam abafar. Né? Então, E recebeu o bullying. oi? O que recebe o bullying normalmente é a pessoa mais potente. É a que E mais ela muda o é, mundo. e ela é uma ameaça Segura ela. aos valentões, às pessoas que querem a dominância, que querem a supremacia. Então, por isso que elas são as mais atacadas. Só o que acontece com a pessoa que sofre bullying, principalmente criança? O que cria na cabeça dela? Sucumbe. Tem algo de errado comigo. Eu li uma matéria outro dia que fala mais ou menos alguma coisa relacionada a isso que eu achei tão interessante. O segundo cara que ele é autista, né? E aí eles falam ali que a coisa está tão invertida, tá tão virada, que daqui a pouco o certo vai ser o autista. O normal vai ser, sabe? Por conta dos rótulos. E pela autenticidade que eles vivem. Ah, sim. Sim. Então o mundo tá migrando para uma evolução diferente mesmo. É. Por isso que a gente está aqui numa aula de relacionamentos. Sandra, segundo as nossas fontes que a gente estuda, os X-Men são a evolução da espécie, tá? Eles são mais bondosos, eles são Verdadeiros. mais verdadeiros, eles são mais a empatia verdadeira, a bondade verdadeira, tá? Por quê? A gente é muito ensinado, seja bom. Seja bom na aparência. Seja bom para os outros. Ninguém nos ensina a ser bom com nós mesmos. Né? E essa bondade não se sustenta muitas vezes. Seja bondoso para ser aceito socialmente. Isso é a falsa virtude. Então volta na tua infância lá. O quanto teve pessoas. A minha infância foi uma coisa assim. Tem umas frases maravilhosas, teve coisas maravilhosas na minha infância. Eu me lembro que tinha uma pessoa, tinha um João Valentão. Olha só, a Fabiana falou. Me ativou. E o João, um dia eu estava no pátio, o João Valentão queria brigar, eu parado. E ele olhou para mim: é contigo que eu vou brigar. E veio e vou te pegar na saída. Vou chamar a minha gangue no meu bairro. Olha só como é que era, gente. Era uma gangue. Eu passei por Vou te pegar na hora da saída. Eu saí mais cedo, eu passei uma semana saindo mais cedo. Porque o cara realmente tinha uma gangue. E aí uma vez ele me mostrou uma arma, abriu a mochila ali, olha o que era escola pública, gente, nos anos 90. Isso não existe mais, gente. Não sei se existe, mas na minha época até existia ainda, em alguns lugares. Me mostrou uma arma assim na mochila, olha só, esperando eu sair. Olha o que eu já passei, gente. Por que você acha que eu trabalho essas coisas de consciência hoje? Porque é o seguinte, eu quero ser feliz, porque a gente sofre muitas coisas na vida que daqui a pouco vai diminuindo o nosso ser. E aqui a gente quer retomar a nossa potência do nosso ser. Porque o nosso ser é incrível, é feliz, é exuberante, é alegre, é grato, a vida é uau. Mas daqui a pouco a nossa vida vira cinza. E aí, existem tipos de pessoas. Existem as pessoas pressionadoras, te pressionam. Esse João Valentão é um pressionador. Eu chegava e era um cara grandão mesmo, eu era bem menor que ele. E me peitava, assim, 3 vezes meu tamanho ele era. Os pressionadores te apertam energia. Existem os sugadores. A pessoa que te suga energia. Tu entra no relacionamento, o sugador da pouco sai, uma uva passa. E existem as pessoas também neutras. Como eu falei, não contam. Outras não contam. Tem gente que não tá por essa, de sugar nem pressionar ninguém. Então, que tipos de relacionamentos a gente pode ter? Mais nutritivos. E quando a gente começa a se amar e gostar mais da gente, é uma coisa muito bonita. A gente faz uma das coisas mais bonitas para a Terra, eu acho. Gostar da gente. Os animais se amam, gente. O gato está se lambendo. O cachorro está lá no sol. Assim. Eles se amam, amam a vida deles.
O ser humano é um dos poucos bichos que fica lá reclamando da sua vida. Eu era para ter isso, aquilo, não tenho isso, falta, falta, falta. O problema é fulano, o relacionamento, tudo é um problema. O Heitor fala, ai, eu dou uma carinha no bebê. Não tô nem aí. Quem é a cara da bebê? Gato, Da gata? gato faz a cara de Tô nem aí, não importa com esses problemas de vocês. É isso aí, é isso. Isso aí. Quem está no online quer falar alguma coisa, tem dúvidas, quer fazer algum comentário, podem escrever e também colocar, ou abrir o áudio, tá? Fiquem bem à vontade. Então, olha só, para criar um bom relacionamento, a gente precisa internalizar um bom relacionamento com nós mesmos, um relacionamento afetivo, com as pessoas ao nosso redor, os 5 elementos da intimidade que a gente fala, né? A gente já falou 2, a gente falou da gratidão e da vulnerabilidade. Gratidão, então, é a gente ser grato pelas pessoas, todas as pessoas que chegam no nosso caminho. O valentão, o pressionador, o sugador. Graças a umas pessoas sugadoras, eu aprendi a colocar limites, dizer não. Então, elas também nos ensinam. E a gente precisa. E quando a gente fica apenas com a gratidão daquilo que elas nos ensinam, a gente solta a carga negativa, as emoções negativas, que muitas vezes a gente se apega se a gente não pega o aprendizado. Então, tem uma pessoa que me incomoda. Gratidão a ela. Com ela eu estou aprendendo isso. Com ela eu aprendi tal coisa. Com ela eu estou aprendendo a cuidar de mim. Com ela eu estou aprendendo a me valorizar. Ó, os valentões, os bullying, para quem já sofreu bullying, né? Eu tinha no ensino médio 2 meninas da minha turma que me perseguiam e eu não sabia por quê. Na época eu não sabia por quê, né? Hoje eu tenho consciência do que é. Mas me perseguiam e eu não sabia, não entendia, me sentia errada, né? E quantas vezes a gente foi perseguido, a gente sofreu bullying, né? E se sentiu errado por isso? Quantas vezes a gente teve em destaque na nossa vida e foi atacado por algumas pessoas? E E aí a gente evita e se esconde hoje em dia para não ser mais atacado, a gente não pode consciente ou aparecer. inconscientemente. E tudo que isso e tudo que isso traz à tona, vamos soltar isso no nosso campo? Sim. Todas as caixinhas que nos definiram, nos estereotiparam. E hoje nós nos definimos e nos estereotipamos. Vamos soltar também? Sim. E aí vem uma outra energia que o Eduardo traz aqui, projeções e expectativas. Gente, relacionamentos são criados a partir de projeções e expectativas. Tem um comando que eu faço, que é um comando de Access, né? A gente já fez o curso de barra, sabe? Que foi exatamente o que eu estou falando. Mas tem um comando que eu gosto muito de fazer para melhorar os meus relacionamentos, que é assim. Todas as projeções e expectativas que eu tenho com o Eduardo e que o Eduardo tem comigo, que eu destruo, descrevo. O que é uma projeção de expectativa? Ah, eu espero que, sei lá, estou atendendo de manhã, o Eduardo está em casa. E quando eu chego em casa, o Eduardo está me esperando com um almoço maravilhoso. Às vezes eu espero, às vezes não. Às vezes, não. E se eu não tenho projeções e expectativas, eu não vou fazer disso um sofrimento. Não vou sofrer por conta disso. Agora, se eu tenho uma projeção, se eu tenho uma expectativa e eu chego em casa e não tem, ele não atendeu minha projeção e expectativa, eu vou brigar com ele, vou ficar chateada, vou isso, vou aquilo, vou aquele outro. Uma ótima forma da gente não viver com projeções e expectativas, mais uma vez, é vulnerabilidade e comunicação clara. Né? Acorda. Ó, Uma outra coisa. vou chegar até o horário, providencie o almoço. E se tu não puder providenciar, me avisa que eu vou almoçar em outro lugar, né? Enfim, trazendo possibilidades, porque senão a gente torna coisas simples do dia a dia um problema. E não precisa ser assim. A comunicação clara, né, a leveza na comunicação, os ajustes, podem fazer com que os nossos relacionamentos se tornem mais leves, mais tranquilos, mais em paz. Né? Um outro elemento da intimidade é a confiança. Confiar na pessoa. Também é muito bom, né? Confiar. Fundamental. Ter confiança. A pessoa, tu também ser uma pessoa confiável é um bom elemento de intimidade, né? Ah, tô saindo com meus amigos, vou fazer alguma coisa. Tu tá em paz. Tu confia na pessoa. Isso é muito importante, né? Eu confio, eu dou a chave da casa para essa pessoa e tá tudo bem. Ela vai lá, um amigo meu, confio.
Isso é um elemento muito importante também, ser confiável, se sentir também uma pessoa confiável. Às vezes a gente não, eu conheço, tá tendo clientes que não se sentem confiáveis. Ah, Eduardo, acho que eu não sou muito confiável. Digo, por quê? Ai, não sei, às vezes eu faço alguma coisa, digo, não, tem que perceber o quanto é confiável. E confiar não é fé cega. Também não é É, esperar é. que a pessoa seja as nossas expectativas, Persegue, olha o que ela disse. tá? Confiar. O que que é? Às vezes a gente confunde, assim, tá? Sei lá. Comecei um relacionamento com o Eduardo. Eu sei que ele não gosta de cozinhar. Eu sei que ele não gosta de cozinhar, mas no fundo eu confio. Olha só, eu confio que ele me ama tanto, que eu vou amar tanto ele, que ele vai começar a cozinhar para mim. Isso é confiança ou é fé cega? Expectativa. É expectativa. É, Isso não é confiança. Confiança é, eu sei que o Eduardo não gosta de cozinhar, e eu sei que ele não precisa mudar porque eu quero. É uma característica dele. E tá tudo bem. Eu estou disposta a aceitar ele do jeito que ele é. Ou, né, eu vou criar uma separação e uma ilusão, esperando que a pessoa mude, sabendo que a pessoa não vai mudar. Isso vai me criar expectativa, levar sempre para onde? Sofrimento. Sempre a expectativa vai levar para o sofrimento. Então, confiar é saber que a pessoa é o que ela é. eu conheço uma pessoa que ela se decepciona com tanto. Ela tá falando contigo, me decepcionei com o João, com a Maria. E daqui a um mês, me decepcionei contigo. Ela se decepciona com todo mundo, tu é o próximo sempre. Ela é sempre a decepcionada. Ela bota muita expectativa nas pessoas. Fantasias, fascinações. Sabe o que é fascinação? Fascinação é aquela pessoa que tu conhece e fica fascinado. Tu não vê um defeito, tu não quer ver o mal dela, só quer ver o bom. Isso eu aprendi na minha jornada de autoconhecimento, a ver tudo de todas as pessoas. O bom, o mal, o belo e o feio. Eu vejo o panorama geral da pessoa. Se eu ficar nessa fé cega, eu só vou ver o que é bom, só o lado. A gente vê, sim, valorizar as coisas boas, eu tô, sim, mas vê o outro lado que ela tem. De repente eu me relacionei com uma pessoa e a pessoa, sei lá, deixa na mão, assim. Um amigo que eu tinha, assim, ele deixava na mão, assim. Daqui a pouco estava com ele de carro em algum lugar, daqui a pouco ele ia embora e a gente avisava. Eu sabia que ele deixava. Cara, esse cara pode deixar na mão que eu não mesmo. Eu não me dou bem com ele, mas eu sei que ele faz isso. Eu vejo o lado ruim dele. Porque se tu não vê, fulano me deixou na mão. Tu não quis ver. Tu já sabia que ele te deixou na mão. Então, vulnerabilidade, gratidão, confiança e honra. Honrar é tratar alguém com respeito, não com julgamento. É muito bonito a honra. Os orientais, os japoneses, gente. Eu estava conversando com uma cliente semana passada, que ela foi no Japão, e eu adoro o Japão também. E o Japão, diz que ela é impressionante. Né? Chegou do Japão recentemente, eles te respeitam, te cumprimentam. Arigatou gozaimasu. Lá, tu chega assim, ó, gente, é um respeito, é uma honra absurda. Eu me sentia que eu era a rainha. Nunca me senti assim no Brasil, que eu era completamente respeitada por quem eu era. Era o tempo todo as pessoas me dando atenção, me cumprimentando, sim, obrigado, e tudo. E ela disse, meu Deus, por quê? Porque o Japão é um país da honra. As pessoas se honram muito, se respeitam. Eu honro a tua vida. Eu honro uma criança pequena. Eu honro uma pessoa. E honrar, prestem atenção, é tratar a pessoa com respeito, não com julgamento. Honrar a pessoa é tratar a pessoa com respeito, não julgamento. O que que a gente escuta em algumas filosofias, né? Honrar pai e mãe. É importante honrar as pessoas, não é só pai e mãe, né? Pai e mãe é o início da conversa. O que que é honrar? É tratar com respeito, não julgamento. É concordar com que o teu pai, com o jeito que o teu pai te tratou? Não, mas é respeitar e tratar com respeito. Respeitar a pessoa dentro das limitações dela, né? Então, honrar é tratar a pessoa com respeito, sem julgamento. Quando eu honro o Eduardo, trato ele com respeito e julgamento, eu tenho mais dele dentro de um relacionamento do que se eu fico julgando. Se eu julgo uma pessoa, eu já não posso perceber dela. Dentro de um relacionamento afetivo, mais ainda. Se eu julgo muita pessoa, deixei de receber. Isso não quer dizer que eu não preciso, que eu não vou fechar os olhos e ficar não consciente, às vezes, de algumas coisas. Mas então, honrar é tratar a pessoa com respeito e não julgamento. Vocês estão bem? Vulnerabilidade. Vocês estão bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quanta coisa de relacionamento, hein?
A gente, 50 minutos a gente falou aqui agora. E faltou E já, atenção. e já tem muita coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que estão os relacionamentos de vocês? Com tudo, lembre-se que a gente está falando de relacionamento com tudo. E o principal, Contigo. o maior relacionamento de todos é ser gentil, ter compaixão contigo. Pô, tô dando o meu melhor. Tô me mimando. É isso aí. Pô, eu mereço. Todo mundo veio aqui hoje. Me dá um Todo presentinho, mundo que cara. está aqui hoje se deu um presentinho, se colocou em primeiro lugar. Só de vir até aqui, isso já é um movimento, gente. Eu me coloquei em primeiro lugar, eu estou querendo olhar para mim, eu quero melhorar minha vida, eu quero melhorar meus relacionamentos. Então, parabéns. Tem gente que sai chispando quando fala relacionamento. Porque é muita coisa, né? A gente não é ensinado. E eu acredito que hoje a gente vai dar uma. Tá todo mundo evoluindo aqui nessa conversa. Dá uma evoluída. Cara, eu evolui muito meus relacionamentos nos últimos tempos, no sentido que, cara, como meus relacionamentos são mais felizes, nutritivos, legais. Sem Coisa boa, necessidade. relacionamentos incríveis. Gente, a vida fica melhor. Tu fica mais jovem, tu fica mais feliz. Quando tu tem uma pessoa que, uau, vamos se divertir, né? Aquela parceria. Olha teus amigos. Pensa nos teus amigos da adolescência, naquela coisa. Agora, daqui a pouco, tu tá cheio de amigo jogador mesmo. Tu tá indo no churrasco lá e as pessoas, ih, a Sandra vai com essa coisa de yoga aí, que yoga? Eu nem acredito nessas coisas. Quem não tem esses amigos assim, Os críticos, né? As pessoas assim, que desacreditam em tudo que tu é e que tu faz. Esses são os amigos que não expandem a vida, né? E nós temos o círculo íntimo, intermediário e externo. Puxa para perto os amigos bons verdadeiros, as pessoas coisa querida. Quem tem As honra, pessoas coisa querida vem para respeito, perto de mim. Eu tô sempre confiança, vulnerabilidade e permissão. as coisas queridas vêm para perto, a vida fica mais legal. As pessoas médias ficam no intermediário, me deu bem ainda. Mas agora as pessoas motherfuckers vão pro externo. Não dá para me fuderem mais. Não permito. Porque tem pessoas que podem liquidar uma pessoa. Tem relacionamentos tal nível de toxicidade, a gente entendeu aqui de coisa, gente, que a pessoa simples está depressiva há 15 anos, aí tu vai ver, ah, tô com depressão. Mas antes de te diagnosticar com depressão, certifique-se que tu não está cercado de idiotas, de pessoas que não são Essa é uma legais. frase famosa. Alguma dúvida, pergunta? Só Pergunta, gente, relacionamento. Estamos aqui trazendo uma pergunta sempre é bom. Ó, a Luciane, é só. aproveitei o cavalo de fogo e fiz alguns movimentos no casamento. Aproveitei também a lua de sangue e posicionei. E olha que já são 23 anos juntos. Legal. Para estar 23 anos juntos, tem que ter verdade, tem que ter atualizações e tudo isso, né? Tem que ter vulnerabilidade. É. Vulnerabilidade, gente, é uma Entregando coisa muito juntos. legal, tá? E Então, casamento? vou trazer uma consciência. Vulnerabilidade é a gente não ter que ser perfeito. Mostrar todos os nossos lados para as pessoas. E permitir que as pessoas não sejam perfeitas. Isso aqui é muito importante. Isso aqui mudou minha vida. Permitir que as pessoas não são perfeitas, gente. A gente exige. Sou Eu perfeita. quero que a minha amiga Sandra seja perfeita. Agora a Sandra fez um erro. A Sandra já não é mais minha amiga. Calma aí, gente. Não dá pra ser assim, não dá pra exigir. Exatamente. Se a gente não é perfeito, a gente espera também. E vulnerabilidade é isso, é quando a gente está de coração aberto. Né? Ok, às vezes vocês acham que a gente nunca briga, Eduardo? A gente briga, né? Tem fight. Às vezes a gente briga. Só que depois a gente conversa e passa. Então, o que que acontece? Ok, tá tudo bem. Ninguém precisa demonizar o outro por conta de uma discussão. Mas outro dia eu cheguei, aconteceu um negócio comigo, que é literalmente aquela frase, gente feliz não se expulsar. Quando você está feliz, tu não pega no deitado da menina. Eu tinha um programa com uma pessoa, liguei para a pessoa, e aí a pessoa tenta se aproximar de mim e eu não quero. Aí eu digo, não tenho vontade, né? Não tenho vontade. Aí, segunda, eu cheguei na reunião de pais ali, que a pessoa tava, e sem querer eu sentei lá da pessoa.
Eu estava tão feliz que eu beijei, abracei, cumprimentei, que parabéns, que a filha dela tal. Sim. Eu esqueci. E eu segui conversando, entendeu? Não foi nada, porque nada me incomodou naquele momento. Porque eu estava feliz, ela estava feliz. E foi natural, entendeu? Esse dia bem, está bem. Passou? Passou. Virou a página. Nem questionei, nem tocamos nesse assunto, mas foi uma coisa natural. Entendeu? Está bem, então. E uma coisa que a Sandra está trazendo aqui é esse elemento da intimidade. Olha, agora vocês estão começando a identificar o que torna os relacionamentos leves. São os elementos da intimidade. Isso que a Sandra está falando é a permissão. O que que é a permissão? Permissão é quando a gente não leva para o lado pessoal. Tudo para o lado pessoal. Às vezes tu está estressado, tu fala uma besteira. Não é pessoal. Eu conheço a pessoa. Então, sei lá, conheço ela há 10 anos. Hoje ela tá estranha, tá esquisita porque ela tá cansada. Vai saber. Não tá bem? Não é pessoal, não é comigo a questão, né? Isso é permissão. Permissão é quando a gente reconhece que isso é um interessante ponto de vista, ela está sendo assim por alguma coisa que não tem necessariamente a ver comigo, tem a ver com ela, né? E quando a gente se tira da equação, também fica mais leve, né? Fica mais leve ficar nesses lugares, né? Pergunta, relacionamentos de vocês estão nutritivos. Esperamos que E estejam a nutritivos. Luciane trouxe essa questão do cavalo de fogo, que a gente está no ano do cavalo de fogo, né? Que é um ano. Está no nosso. A gente fez uma meditação no YouTube. Pois é, a gente tem que postar no sítio lá, não sei mais. Onde tinha vídeo. A gente te envia. O que é o ano do cavalo de fogo? O cavalo é liberdade, tá? Energia de liberdade. Isso que a Luciane está falando, eu ajustei, coloquei limites, porque todo mundo vai estar sentindo esse ano uma vontade maior de liberdade. E relacionamentos, se a gente tem crenças de que relacionamentos são prisões, tá? São crenças construídas, né? Que eu tenho que me fechar para o mundo se eu estou num relacionamento, eu tenho que agradar, atender as expectativas dos outros. Se a gente ainda tem essas crenças, a gente pode entrar num conflito interno muito grande esse ano, porque tem um puxão, tem algo nos puxando para frente, nos chamando à evolução. Semana passada nós tivemos um workshop, foi do tédio à vontade de viver. A gente fez um workshop de Axis, que teve processo de corpos também, né? Do tédio à vontade de viver, foi muito legal, né? Já temos feedbacks muito legais, porque, gente, anda um tédio pairando no ar aí de todo mundo, muito legal. Foi esse workshop até agora, tem gente falando. Dá uma atualizada nas próximas atividades da escola, né? A gente vai ter semana que vem, na verdade, sábado, domingo a gente vai ter um curso de barras aqui na escola. Barras de artes. O pessoal tá vendo barras aqui, vocês não estão vendo porque tá online, mas tem gente vendo barras aqui. Tem gente querendo fazer barras aqui. Teremos o curso de barras no domingo. Semana que vem a gente tem 2 workshops também. Só vou trazer energias para você sentir essa percepção. A gente vai ter um que é a eliminação de todas as dores da família. Muito legal. Porque a gente carrega muitos pesos da família e mal sabe. E vai ter um outro workshop que é Pare de criar problemas e crie mágica. para de criar problemas e criar mágica. Por quê? Se a gente não está criando mágica, coisas incríveis, felicidade, alegria, a gente está criando problemas. E a gente fala, é campeão de criar problema na nossa vida. Em vez de criar coisas incríveis, deixa eu criar um monte de problema, um atrás do outro, uma bola de problemas. Então, esse workshop é para sair da mente que cria problemas, da mente que cria mágicas. E esses 2 workshops são processos corporais de Axis. Então, tem as ferramentas verbais e também tem os toques, os pontos no corpo que ativam energias que nos ajudam a ficar nessa vibração. Esse do Pare de Criar Problemas e Crie Mágica é um dos mais recentes lançados no Axis atualmente. E eles perceberam que atualmente, né, que tem muitos magos maravilhosos, especialistas em criar problemas. Criar destruição em vez de possibilidades. Então, por isso que a gente vai dissolver nesse workshop essas plataformas que criam mais problemas do que mágicas, tá? E depois, na sexta-feira, no dia 13, a gente vai ter o Dores da Família,
que é um workshop bem interessante, né? Eu já recebi ele. O primeiro dia que eu recebi, eu fiquei foi bem interessante, que mexeu coisas na minha família. Sabe aquela coisa que tu mexe em ti e muda nos outros e muda, Quantas mexe uma dores a família energia. tem, gente? E eu olhei e digo, que interessante esse negócio, meu Deus. E porque a gente carrega, às vezes, muitos padrões que não são nossos, né? Às vezes a gente tá enraizado na gente a mãe carrasca, né? Mãe carrasca que cobra. E a gente vai fazer um trabalho de crenças, investigar no subconsciente quando começou. Começou lá nos anos 1930. Uma mulher que não tinha voz nenhuma e que começou a brigar com todo mundo, ser a carrasca para conseguir ser ouvida, né? Então, e às vezes a gente está repetindo isso em 2026, E inconscientemente. doenças, a gente vê muito doenças, né? Doenças familiares, familiares que têm, todo mundo na família tem problema no intestino, problema no útero, tem problema de coração. Isso vai andando em família, porque tem uma nuvem negra que vai junto com a família. Então esse processo ele é muito legal, é para eliminar as dores da família, né? E duplicar, todos os lugares que a gente duplica as doenças de família. É. O que é doença em inglês? Disease, falta de facilidade. Então, todos os lugares que a gente duplica a falta de facilidade da nossa família, na nossa realidade, na nossa vida de forma inconsciente. Sabe, às vezes a gente não pode além da família, né, gente? A gente tem um teto. Minha família é tristinha, meio que tristinha. Eu fico ali também, minha vida também é meio tristinha. Se eu for muito fácil a minha vida, exuberante, uau, se eu começar a ser feliz, relacionamentos Facilidade, incríveis, digna e glória. a minha família vai ficar, como assim? A gente não tem isso, gente. A gente só tem relacionamento problema, só drama, perturbação e trauma. Seu maledito, o que você quer ser feliz? Para de ser feliz, nós não somos. Então eu tô brincando, até uma coisa em italiano aí, ó. Até eu tenho o maledito. O maledito ainda não te lembra do maledito? Seu maledito. Então a gente vê essas coisas né? A gente faz esse convite para vocês. Olha as opções que tem, gente. Essas coisas que a gente está falando aqui são muito legais, são muito modernas, são muito atuais, são muito vivas. A gente está numa vibe assim, muito das coisas modernas, sabe por quê? Porque quando a gente chega num lugar de felicidade, tu não quer mais sair dele. A gente, cara, sai dele, mas depois, cara, eu quero ficar aqui. Quero ver uma vida incrível. A vida vale a pena. A vida é uma jornada incrível, uma aventura. Então, Relacionamentos também são uma aventura. também são uma aventura. A vida é uma aventura. A vida é uma aventura. Se a gente tem ferramentas, é muito mais fácil navegar pela vida. Então, domingo a gente vai ter o curso de barras, o pessoal vai ficar correndo barras. As barras são muito legais, gente. Porque Uau. às vezes tu tá pé da vida com alguém, tu corre barras, passou. É assim, gente. É uma Mágica. das oitavas maravilhas do mundo. Quando eu tô com muita raiva, eu digo, Eduardo, pelo amor de Deus, me corre as minhas barras pro teu bem. Pro teu bem, corre as tuas barras, minhas barras pro teu Não, bem. eu sinto quando eu preciso. Quando passa um tempo eu não faço barras da tema, eu digo, opa, tô entrando nos estresses. Um alívio da mente, porque a gente carrega muitos pensamentos, muitas emoções e coisas que não são nossas. Quem é muito intuitivo, se relaciona com muitas pessoas, carrega a energia de muitas pessoas. A Inezinha estava aqui, né? A filha da Mônica. E às vezes a gente está, às vezes, com questões na escola, captando a ansiedade de todos os colegas, Muito comum. né? Captando, às vezes, a ansiedade. Faculdade, colégio, isso é muito comum. Principalmente em faculdade, quem é mais sensível sente, percebe, né? Então, é importante, quanto mais barras a gente corre, mais consciente a gente fica, né? E menos a gente pega Olha, coisas. outra coisa que a gente fica quando a gente faz barra. Vou dizer uma coisa também aqui. A gente fica mais jovem. A gente fica mais bonito. A gente fica mais inteligente. Com Porque tu certeza. solta um monte de estresse do cérebro. Muito O preocupado. meu cérebro fica rápido, fica inteligente, fica vivo. Uau! Me sinto muito mais vivo, mais inteligente. Pô, peraí. A gente tá com o cabelo, não sei nem pensar direito, de tanta coisa que te carrega, E gente. tem algo novo também, né? Eu sei que tem pessoas que já fizeram um curso recentemente de barras, eu sei que tem pessoas que já fizeram há mais tempo. Tem algumas coisas bem novas, bem legais do Access também. Uma dessas coisas é os 5 grandes, né? Que os 5 grandes está mudando muito a forma como a gente se relaciona, tá?
Porque a gente vive, às vezes, com realidade presuntiva, realidade reativa, como o Evaldson trouxe lá no início. A gente, às vezes, nos relacionamentos, a gente está pronto para reação. Modo porco espinho. É Modo um porco porco espinho, espinho Cíntia. ativado. Já me A toca. gente foi, às vezes, tão abusado na vida, né? Recebeu tanto abuso psicológico, coisas estranhas apareceram, que Toca. a gente tá no modo reação, resposta automática. A pessoa me deu oi, eu já disse, o que que tu quer? Entendeu? Bom dia pra E às quem? vezes essa pessoa que tu falou, bom dia pra quem? O que que tu quer? É a pessoa que vem para te dar um presente. É a pessoa que vai vir e vai te apresentar a tua alma gêmea. Ou a pessoa que vai ser a tua alma gêmea, o cara que tu brigou no trânsito, quem sabe que pode ser a tua alma gêmea? Só que por conta dessas respostas automáticas, esses sistemas de resposta, a gente afasta essas pessoas da nossa vida às vezes, né? Então, essas atualizações do Axis trouxeram bastante essa desidentificação desses sistemas de piloto automáticos que a gente foi criando, principalmente por conta dos relacionamentos que a gente construiu na nossa família e usou, às vezes, como ponto de referência para os outros, né? Então, eu tinha um irmão que sempre me diminuía, uma irmã que sempre me diminuía. Daqui a pouco, eu começo a, na vida adulta, a atrair pessoas também que têm esse padrão, até dizer chega, né? Vou criar algo mais grandioso e algo melhor para mim. Vocês estão bem? Todo mundo que está aqui, que está online, Thay, Jaqueline, Zeli, Luciane, Tatiana, Kátia, Fabiane, Angelita. Aqui, todo mundo que está aqui. Estão bem, já está aqui há um tempinho, já tivemos bastante mudança, gente. Os corpos de todos nós aqui mudaram. E o subconsciente também. Tá? Então, depois daqui, hoje que eu digo, te alimente bem, porque a gente está mudando aqui, gente. Isso daqui que a gente está falando muda o subconsciente ele é o corpo. E daqui a pouco o teu corpo se atualiza. A gente muda. Então, tudo isso é uma mudança na nossa vida, energética, vibracional, física também. E se alguém tem alguma dúvida, perguntas? Interessante no seu momento, quando a gente começa a se separar, às vezes a outra pessoa também pode começar a falar coisas ali, se incomodar, de certa forma, e começar a permitir se anular, ou ao contrário. Uma coisa interessante da gente refletir sobre então, esse Muito. equilíbrio, né? Muito. Por isso que é estar inteiro no relacionamento, né? Não se separar da gente. Entrar inteiro, Entrar inteiro e se manter inteiro. Geralmente as pessoas até entram inteiras, porque conhecem a outra inteira, mas aí daqui a pouco o tempo vai anulando, Tem né? uma parábola do livro Sendo Você Mudando o Mundo que eu acho muito legal sobre relacionamentos, que é assim: tu conhece uma pessoa e aí ela vai, te chama para sair e ela chega com o carro dela. Só que o carro dela, aí tu vai entrar no carro dela e não cabe o teu braço. Ele é muito pequenininho. Aí tu, cortei o braço. Putz, então não tá muito apertado, vou ter que cortar a perna também. E daqui a pouco a gente tá metade, não tá nós inteiros. E isso vai criar sempre menos para o relacionamento como um todo, né? Sempre que a gente tem que se desistir de nós mesmos para caber no relacionamento, esse relacionamento não é pra gente. Coisas melhores. Que vem com a cultura, assim, que daquela coisa romantizada, e tu é a minha metade, né? Exatamente. Então, a gente acaba ali autorizando para a gente ser a metade. É isso aí, é isso aí. E aí, quando a gente desautoriza e diz não, muda, né, muda a direção, né? Muda a direção de onde para onde vai, né, essa relação. Gente que está online, gratidão pela presença. Gratidão, a gente vai encerrando. A gente vai encerrar por aqui. Quem quiser vir para essa expansão também, seja nos workshops, seja no curso de barras domingo, seja bem-vindo, né? Pode nos chamar lá no privado para mais informações. E Enquanto quiser encontrar os amigos esquisitão, os esquisitos, nós somos os esquisitos. É muito bom ter os amigos esquisitos. Esquisitos são os mais divertidos. aí. Beijo, gente. Beijo, tchau, Tchau. tchau.